Alexandre, pegando o gancho do Casagrande aí, que o Coringão agora vai botar medo em todo mundo. Não, medo não. Vai botar dúvida. Botou dúvida. Medo não, dúvida. Eu achei a definição do Casão de bagunçou com o que todo mundo que acompanha futebol pensa. Assim, é verdade, porque o Fortaleza é um time que no Castelão não perdia não sei quantos jogos. No Brasileirão tá invicto até agora. Então, assim, foi realmente uma apresentação muito boa do Corinthians. Eu tô para dizer que, considerando a importância do jogo, o tamanho do adversário, foi a melhor apresentação do ano do Corinthians. E mais, viu, ô Júlio? Se jogar assim, não tô dizendo nem o próximo jogo em Itaquera, tô dizendo já na semifinal. Vai passar do Atlético Paranaense ou do Racing, se jogar assim, porque foi um jogo muito bom do Corinthians mesmo. O Coronado, como bem disse o Casão, não tinha feito nada o ano todo praticamente, e ontem jogou bem, saiu ainda dizendo, quero jogar. Para vocês terem uma ideia do quanto que ele jogou, foi uma partida muito boa e muito surpreendente. Dá pra gente aqui falar, nossa, o Fortaleza decepcionou, e é verdade, Fortaleza decepcionou, mas muito me surpreende como o Corinthians realmente foi o dono das ações em pleno Castelão, e poderia ter vencido por mais, como você disse na sua apresentação de abertura. O Corinthians jogou muita bola e realmente surpreende, porque é o cara que a gente olha, o Garro fora, a gente pensa, bom, beleza, o Corinthians não vai jogar tão bem assim, porque o Garro é o grande nome desse time, mesmo no Brasileirão, mesmo quando o time joga mal, o Garro tá ali, jogando sozinho, suando, colocando o Yuri Alberto na cara do gol para perder seus gols, ou o Pedro Raul, ou enfim, seja lá quem for, normalmente o Garro tá colocando na cara. E ontem não, ontem sem o Garro, esse time jogou muito bem, calou o Castelão, então foi realmente uma apresentação de impacto, considerando não a história do Corinthians, o tamanho do Corinthians, tudo que o Corinthians já fez, mas o que o Corinthians tem feito nesses últimos anos, e o que o Corinthians, bom, é o 18º da tabela do Brasileirão, né? Então quando você olha, você não espera uma apresentação de um time reserva contra o time que é o terceiro colocado no Brasileirão, e que até há pouco a gente dizia que era a grande surpresa do ano, que poderia focar nas Copas. Agora não, agora eu acho que o Corinthians tem uma chance boa de se jogar assim de novo, estar na final e de repente pegar o Cruzeiro, que aí eu acho que pode ser outro encontro bem grande, o Cruzeiro que alterna maus e bons jogos e tal, mas aí a final seria a única. Mas vou te falar, se continuar assim, o Corinthians pode já se programar, o corintiano pode se programar para fazer a viagem de final do ano para ver a final da Sul-Americana, porque jogou muito, muito bem. E agora eu quero ver o que o Ramon Dias vai fazer no fim de semana, viu? Se vai colocar esse time de novo ou se vai voltar com os teóricos titulares. Eu não sei. Eu tenho certeza que o corintiano que está acompanhando a gente aqui no set deve estar falando assim pro Danilo: sai pra lá, seca pimenteira, isso aí é zica. Já tá botando o Corinthians na final. Ó, o Cruzeiro tá vivo na Sul-Americana, joga contra o Libertad amanhã, a primeira partida. O Cruzeiro já eliminou o Boca Juniors. Do lado dele da chave ali estão também o Lanús e o Independente de Medellín. E do lado do Corinthians e do Fortaleza na chave, olha aí. Assim que eu gosto, hein? Produção ali, ó. Nossos Rubens, Paulinho, todo mundo de olho, prestando atenção no que o apresentador tá falando. Assim que é bom. Olha lá, chave da Sul-Americana, com Atlético Paranaense e Racing no lado da chave do Corinthians. Esse jogo também é amanhã. Atlético Paranaense e Racing jogam amanhã em Curitiba, Libertad e Cruzeiro jogam amanhã também. Hoje tem Lanús e Independente de Medellín no lado da chave do Cruzeiro. Se o Corinthians passar, se o Corinthians se vingar, lembrando que o Corinthians foi eliminado pelo Fortaleza no ano passado da Sul-Americana, empatando a primeira em Itaquera, perdendo a partida de volta lá no Castelão. O Wilson Yamauchi fala assim: até o Pedro Raul faria gol ontem. KKK. Olha, eu acho que teve gente que queria que o Pedro Raul entrasse, viu? Do jeito que estava, o ataque não estava à altura do resto do time, que estava jogando um bolão. E, Casão, eu quero emendar duas perguntas para você aqui. Primeiro, o Renato Lino pergunta assim: Casão, por que o Corinthians não joga assim no Brasileiro? Foi bonito, e olha que sou São Paulino, tá dizendo o Renato Lino. Foi bonito mesmo ver o Corinthians jogar. E eu já emendo no tema
Coronado. Você já falou do Sim. Coronado, né? Ele foi decisivo. Será que ele pode ganhar espaço no time? Foi muito cobrado até agora, né? Pelo valor altíssimo que custa ao Corinthians. Não tinha respondido em campo. Já tínhamos visto algumas experiências de Coronado e Garro juntos. Me parece que o Garro é intocável nesse momento no time do Corinthians. Você acha que o Coronado tem como competir com o Garro? Você acha que a experiência dos dois juntos tem que ser mais vezes repetida? Ou o Coronado fica mesmo como opção ao Garro? Eu vou começar pelo Coronado. Eu acho o seguinte, a partida que o cara fez ontem, o Ramon Dias tem a faca e o queijo na mão agora. Porque ele vai jogar com o Atlético Goianiense em casa domingo. É o último colocado do Atlético Goianiense. O Coronado fez uma partida brilhante ontem. Brilhante. Eu acho injusto e eu acho que pode até dar uma queda de motivação no cara. Você, de repente, depois de uma partida como aquela, o cara ir para o banco contra o último colocado em casa. Eu colocaria o Garro e o Coronado para jogar. Mas não o Coronado, isso já está provado na minha visão, que não dá para colocar dois volantes, o Garro como armador e o Coronado aberto na direita, fechando para o meio de vez em quando. Eu acho que tem que ser um quadrado. 2 volantes, 2 meias. E 2 atacantes. Os 2 meias, cada um do seu lado, abre de vez em quando para fazer uma triangulação ali com o centroavante, o lateral que desce, o Garro do outro lado também, mas os dois próximos, se aproximando para dialogar tecnicamente. Pelo que o Garro jogou ontem, ele com o Garro não, pelo que o Coronado jogou ontem e o que o Garro vem jogando, os dois juntos, jogando em casa, próximos, eles vão criar muitas jogadas, mas muitas jogadas mesmo. O problema é que os atacantes desperdiçam, né? O ataque do Corinthians, ontem o Thales Magno desperdiçou 2, assim, sem goleiro. Né? Ele perdeu o tempo da bola, que foi aquela que bateu na coxa dele. Ele não pode entrar tanto lá para dentro a jogada tá sendo pro lado direito, tá todo mundo lá. Você tá vendo que tá sozinho do lado de cá. Se o cara passar a bola ou cruzar, você vai fazer o gol. Você não pode se enfiar dentro, quase dentro do gol. A bola não vai cair ali. Você tem que vir chegando, você tem que diminuir sua velocidade pro cara jogar e você chegar de frente. Né? Ele perdeu o tempo da bola, ele passou. E o outro eu não entendi o que ele fez. Era só dar uma chapada, tava na área pequena, era só dar uma chapada direitinho, a bola entrava e fazia o segundo gol. Então o ataque do Corinthians está desperdiçando chances que raramente o meio-campo criava. Né? Só que ontem criou bastante. Eu acho injusto tirar o Coronado, eu acho que não fará bem tirar o Coronado. Eu acho que ele não pode em casa contra o último colocado, colocar uma competição entre Coronado e Garro. Eu acho que tem que usar os dois. O Corinthians tem que pressionar domingo, tem que ganhar o jogo, tem que fazer gols. E eu aproveitaria a bola que o Coronado jogou ontem e colocaria 2 volantes, Garro e Coronado, só que o Coronado no meio também, não aberto. E a outra pergunta, qual foi? Por que o Corinthians não joga assim no Brasileiro, não é isso? No Brasileiro. Porque ele não jogou assim, nem no Paulista, nem no Brasileiro, nem na Copa do Brasil, e só jogou ontem na Sul-Americana. Foi a primeira grande partida do ano. O Danilo falou, eu concordo. Igual a essa partida de ontem, o Corinthians não passou nem perto, gente. O ano todo, não passou nem perto. Foi a grande... E olha que eu vou falar pra vocês, hein? Não é que foi a grande partida do Corinthians no ano. Foi uma das grandes partidas de um time brasileiro no ano. Não é que foi. O Corinthians de ontem, ele jogou, assim, o Corinthians que vinha jogando tá lá embaixo. Esse Corinthians de ontem, a bola que o Corinthians jogou ontem, é comparável aos times que estão lá em cima na tabela, na fase boa do campeonato. Pelo que o Corinthians jogou ontem. Só que foi uma partida só no ano. A gente não sabe se o Corinthians vai repetir aquilo em alguma daqui para frente, se vai conseguir repetir. Né? O Corinthians no Campeonato Brasileiro, se ele jogar metade daquilo que ele jogou ontem, ele fica com chance de fugir do rebaixamento. Metade. Se jogar metade do que jogou ontem. Porque no Brasileiro não joga nem metade do que jogou ontem. Então, eu acho que assim, foi uma partida brilhante, assustadora até, pelo que a gente estava vendo do Corinthians. Assustadora. Eu fiquei olhando o jogo assim, eu não acreditava que estava acontecendo. Eu falei, que é isso, cara? O Corinthians está amassando. Cara, foi a primeira vez que eu vi, sinceramente, o time do Vojvoda totalmente desorganizado dentro do campo.
O Fortaleza deixava buraco no meio-campo e os buracos nas costas dos laterais. O Corinthians fez todas as jogadas pelas costas dos laterais dos dois lados. Né? E o Coronado, pela partida que fez, ele quebrava a marcação pelo meio, porque ele partia para cima e estava conseguindo driblar. Driblava 1, 2, ele quebrava. Ficou assim. A defesa do Fortaleza ela ficou totalmente exposta o jogo todo para o ataque do Corinthians, que atacava em massa, hein? Né? Não é que ficou só o Uri Alberto lá na frente, não. Descia o Fagner, descia o Hugo, Coronado, o Thales Magno. Foi uma partida brilhante. Vamos ver se repete em algum momento, né? No Brasileiro tá precisando. Você vê, né? Como uma escalação de 3 volantes, ali você fala, ih, olha lá, o Corinthians vai lá para se segurar. Você vê como a escalação, né, tem menos a ver com a maneira só uma coisinha, de jogar. Só uma coisinha. Mas será que não foi mesmo para se defender? Para segurar um 0-0, um empate, uma derrota de 1-0? No meio de campo, né? Então, mas aí o que aconteceu? O desenho do jogo mudou, né? O Fortaleza não assustou, o time não ficou lá atrás. Foi isso que aconteceu ontem. Se o Fortaleza vai para cima, logo de cara e começa a chutar, ir para cima, empurrar, o Corinthians ia ficar bastante tempo lá atrás e ia ser difícil de sair. Só que o Corinthians foi lá para se defender e viu que não tinha fantasma nenhum do outro lado. Vamos jogar, né? Vamos jogar, vamos ver o que dá. Eu acho que foi ali dentro do campo que surgiu essa mudança. Vou guardar esse tema de jogar com 3 no meio e se defender e de repente atacar para depois a gente falar de São Paulo e Botafogo, hein? Vou guardar numa caixinha aqui. Teve um amigo meu ontem que mandou uma mensagem aqui no grupo de WhatsApp, viu, Danilão? A quantos pontos estamos do Botafogo no Brasileirão? O pessoal empolgou. Mas, antes de ouvir o Danilo, eu quero ouvir o Ramon Dias, o técnico corintiano, após a vitória sobre o Fortaleza. Fala com a gente, Ramon Dias. Feliz por el plantel que tenemos. Los jugadores vienen haciendo un esfuerzo enorme, ya sea en los 3 torneos que estamos jugando. No es fácil jugar los 3 torneos porque se juegan cada 3 días y la verdad yo tengo que felicitar a los jugadores porque primero hicieron un planteamiento táctico de todo lo que habíamos hablado durante estos días, lo respetaron al máximo y también tuvieron la personalidad de salir a jugar contra un gran equipo. Este equipo el año pasado llegó a la final de la Sudamericana y tiene un gran entrenador, tiene grandes jugadores, un campo muy difícil, pero hoy el equipo realmente respondió de una manera increíble, saben la situación que estamos y quieren salir lo más rápido posible, ya sea demostrarle al público que queremos, ya sea en el juego, en la táctica, en el espíritu, en los resultados, queremos conseguir para toda la gente que nos acompañó. Eu gosto dessa chegada de técnicos estrangeiros, viu, Danilão? Que é para ver se a gente começa a aprender um castelhano aí, se nossa gente começa a aprender, porque tem que entender. O Ramon Dias ali estava falando só em espanhol, um pouquinho mais lento, né? Falou sobre como taticamente o time soube fazer o que ele tinha pedido antes da partida, contra um time grande, um time duro, um campo difícil, muito bem treinado, como é o Fortaleza. E falou sobre competir nas 3 frentes, competir por tudo, Danilo. Isso aí, eu acho que deixa os pelinhos de pé, né? De muita gente. Tá aqui a notícia, no All Sport. Ramon se empolga com o Corinthians reserva. Queremos competir por tudo. É fato que o Corinthians reserva passou do Bragantino e agora já bota um pé na semifinal nesse confronto contra o Fortaleza. E aí, ontem o time reserva mostrou que dá para competir com tudo sem usar o mesmo time em tudo? Pois é, se o Corinthians conseguir jogar este nível de futebol com um time e jogar no Brasileirão para não cair com o outro e conseguir escapar, é um plano factível. A questão é, ninguém nunca acreditou, eu pelo menos, não vou falar ninguém, desculpa, eu nunca acreditei que poderia ser capaz, porque o time do Corinthians titular não dava sinais de que conseguiria escapar tranquilamente do Brasileirão, e o time reserva não dava sinais que jogaria desse jeito contra o Fortaleza em pleno Castelão. Porque, de novo, né, a gente está falando aqui de um 2-0 e a gente não está falando do 2-0
de ocasião, que jogou o jogo inteiro se defendendo, escapou uma vez, fez 1-0 e o goleiro foi o melhor do jogo, como já tinha acontecido em outros momentos quando o Corinthians avançava e o Cássio era o melhor em campo. Não, a gente está falando de um jogo em que o Corinthians dominou o adversário e que era um adversário de respeito. Então, quando você vê um time dando este sinal, dá para acreditar que o time reserva pode levar o Corinthians a brigar. De novo, eu repito, se tiver esse desempenho, o Corinthians, para mim, entra como favorito contra Atlético Paranaense ou Racing na semifinal e é grande favorito para estar na final da Sul-Americana se jogar o que jogou ontem. Jogou muita bola. Então, assim, eu acho que não dá para você colocar em risco nenhum jogador com o Brasileirão do jeito que tá. Então, tem Garro, você escolhe seus titulares e poupa. Agora, se o reserva jogar assim do jeito que jogou ontem, não tem como falar que o Corinthians não tem chance. Tem muita chance. Muito bem. O Cristiano o Cristiano da Costa faz uma análise interessante. Na situação em que o Corinthians se encontra, não havia pressão para ganhar lá. Se perdesse, seria o normal pela temporada. Isso tirou a pressão e eles foram para cima. É uma leitura interessante, de fato. E, Casão, para a gente passar a régua no tema do jogo de ontem, queria te ouvir sobre o Fortaleza, e tem muita gente aqui no nosso chat, aliás, em mais de 800 likes. Tá bombando, hein? Tá bombando. Acho que vamos chegar Vamos chegar nos 1.200 aí, pelo amor de Deus. Deixei a meta aí, vamos embora. Vai bater 1.500, hein? Vai bater 1.500. Olha lá, tem muita gente aqui metendo pau no Fortaleza, viu, Casão? Ó, o Tony fala assim, eu falei que o Fortaleza não tem elenco para as duas competições. O Edson Sakai, a dúvida também é, qual é o verdadeiro Fortaleza? O Fábio... Fortaleza poupou no Brasileirão, né, Júlio? Fortaleza poupou no Brasileirão. Pois é, ele jogou contra o Inter com o time titular, no jogo que poderia ter tomado a liderança do Botafogo, perdeu, poupou contra o Atlético Paranaense e empatou. O Fábio Vivaco fala assim, acho que o Vojvoda chegou no máximo do que pode tirar do Fortaleza. E também tem mais uma aqui do Antônio Carlos, esse tá metendo pau mesmo. O Corinthians ganhou o jogo de ontem porque o treinador do Fortaleza é um burro, deixou a defesa no 1 contra 1 justamente contra os dois melhores atacantes no jogo de ontem. Muita gente metendo pau no Fortaleza, Casão. Fortaleza perdeu o gás, né? Isso tá claro, são 4 jogos sem vitória, perdeu a liderança no Brasileiro. É uma oscilação comum? Será que o time não soube estar à altura do momento em que ele se encontrava? Qual a leitura que você faz desse Fortaleza que, de fato, contribuiu, né, para o jogo do Corinthians? Não jogou nada o Fortaleza ontem, Casão. Sim. Não, primeiro é o seguinte, o Vojvoda é um grande treinador. Não é por causa do jogo de ontem que você vai falar, pô, o cara é burro, o cara não sabe nada. Muito pelo contrário. São 3 anos, né? 3 ou 4 anos que o Vojvoda tá lá. O Fortaleza tá sempre ali disputando vaga na Libertadores, chegando em final de Sul-Americana, campeão da Copa do Nordeste, campeão cearense, enfim. O Vojvoda deu continuidade ao trabalho que o Rogério Ceni vinha fazendo antes. Claro que ele colocou a sua metodologia, seu modo de jogar, mas ele não deixou o time cair de produção ou descer a ladeira depois que o Rogério saiu. Ele é um ótimo treinador. Isso é ponto. A outra parte, claramente o Fortaleza vem caindo. Vem caindo fisicamente, porque o forte do Fortaleza é a intensidade do jogo e a velocidade que ele coloca na partida. Isso sempre foi o forte do Fortaleza, e a dificuldade de enfrentar esse time lá no Castelão, principalmente, era isso. Os times não suportavam a intensidade do jogo que o Fortaleza colocava na partida. Ia para cima com velocidade, com ultrapassagem, empurrava o time adversário para trás, colocava o jogo numa dinâmica muito rápida e o adversário entrava em dificuldade. Eu acho, pelo que eu vejo, o time caiu fisicamente. Não é o primeiro jogo do Fortaleza que ele não consegue colocar a intensidade que ele gosta no jogo. Não é a primeira vez. Inclusive, eu vou buscar o jogo do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Fortaleza, que foi 1-0 para o Fortaleza, e o Corinthians jogou melhor. Não sei se vocês se lembram, foi numa quarta-noite ou quinta-noite, um dia à noite, e o Corinthians só foi tomar o gol no final do jogo, gol do Pikachu, lá no final da partida, e antes disso teve 2, 3 chances de fazer gol, e aquela fase que o time desperdiçava. O Pedro Raul chegou cara a cara com o goleiro
e pediu a falta. Vocês se lembram? Foi esse jogo. Que ele saiu com a bola à frente, já veio o goleiro, aí ele parou porque o jogador pegou a camisa dele, ele preferiu tentar a falta e fazer o gol. E o Yuri Alberto também saiu cara a cara com o goleiro, carregou, tropeçou e bateu com o goleiro lá na frente. Então o Corinthians, naquela partida, poderia ter vencido. Então não é de hoje, né, que o Fortaleza perdeu a intensidade do jogo. Só que o jogo de ontem foi assustador, na minha visão. Ontem não é que ele não jogou com a intensidade que ele é acostumado a jogar. Ele foi lento. Ele não teve intensidade nenhuma. Parecia que era um time começo de temporada. Parecia que era um time que estava todo mundo com a perna pesada, não conseguia correr. O time do Corinthians deitou e rolou, não só tecnicamente, mas na parte física. Quando o Corinthians pegava na bola e arrancava, nenhum jogador do Fortaleza conseguia acompanhar. A defesa ficava 3 contra 2, 4 contra 2, 3 contra 1, porque os jogadores que iam para o ataque e perdiam a bola, eles não conseguiam recompor. Não conseguiam. O Corinthians tinha mais velocidade. Então eu acho que a principal queda do time do Fortaleza é a física. É a física. Perdeu a condição física, perdeu a velocidade, o time está cansado, não consegue mais colocar intensidade. E times que são baseados na intensidade, time que é preparado para jogar fisicamente, né, para ser rápido, para colocar uma velocidade acima do normal, que o adversário não consegue acompanhar, quando perde essa intensidade, tecnicamente o time cai. Porque o time é bom tecnicamente por causa da intensidade que ele coloca. É um time coletivo, não é um time que tem um jogador ou dois que desequilibre. Fortaleza não tem, é um time coletivo. E quando o coletivo cai fisicamente, acabou. Não tem técnica. Não é que são ruins jogadores, não é que os jogadores são ruins, não é isso. É que o Fortaleza é aliado à parte física, a intensidade do jogo com a técnica. Se não tiver essa primeira parte, a técnica dos jogadores cai também. O Fortaleza ontem foi nulo. E para mim, eu acho que ficou claro que o Fortaleza está caindo fisicamente. Não consegue mais colocar a intensidade do jogo e vira um time normal. Lembrando que o Fortaleza mais vezes jogou na temporada e, além de ser o que mais vezes jogou na temporada, ele vive no avião, né? Não tem nada a ver com o que vivem os times do Sudeste. Só para dar um pequeno exemplo aqui, aliás, essa vitória que o Casão citou sobre o Corinthians, que eu concordo que foi uma vitória ali que não foi muito condizente com o que aconteceu no jogo, foi a última do Fortaleza, né? Depois disso, ele desce para o Rio de Janeiro para jogar com o Botafogo, perde, aí tem a data FIFA, vai lá para o Sul para jogar com o Inter, já tem que ficar no Sul, não pode voltar para casa porque é muito longe, fica no Sul para jogar com o Atlético Paranaense, sobe para jogar com o Corinthians, agora vai receber o Bahia no final de semana, jogo duro, aí desce para São Paulo para jogar com o Corinthians na Sul-Americana, sobe para Fortaleza, mais 4 horas de avião para jogar com o Cuiabá, desce para o Rio Grande do Sul para jogar com o Grêmio. É uma pedreira para todo mundo o calendário brasileiro, mas para os times do Nordeste é muito pior, né? Para o Fortaleza, que está lá no topo do país, as distâncias são muito maiores, os caras passam horas e horas e horas no avião. É importante ressaltar isso, porque isso explica talvez essa queda física que o Casão notou na análise dele. Danilão, vamos para o Rio de Janeiro, que aí a gente está pertinho, né? Aliás, o Tirone está lá, foi lá acompanhar essa maratona de jogos no Rio de Janeiro, lá acompanhar o Botafogo contra o São Paulo, ver de perto o Botafogo, né? O Tirone falou pra gente que queria acompanhar de perto esse time do Botafogo, essa foi a grande missão dele ao ir lá para o Rio de Janeiro. Tem Fluminense e Atlético Mineiro antes, né? Fluminense e Atlético Mineiro jogam às 7 horas no Maracanã, depois às 9h30 tem Botafogo e São Paulo. Vamos ver se a polícia do Rio de Janeiro consegue lidar, né, com inteligência, com sabedoria, porque não é mole, né? Aliás, né? Ninguém pensou nisso, né? Com certeza quem fez a tabela, ninguém pensou nisso, né? 2 jogos no Rio de Janeiro no mesmo dia. Tem esses alinhamentos de torcida, né, Danilo? A torcida do São Paulo alinhada com a torcida de sei lá quem, com a torcida do Flamengo. A outra aquele coquetel. Atlético Mineiro, Flamengo e São Paulo. Pois é aquele coquetel maravilhoso que a gente sabe onde vai dar e a tragédia anunciada, né? Vamos torcer, que é só isso que resta, né? Torcer para que não aconteça nada. Mas o Botafogo e o São Paulo iniciam
lá no Rio, esse confronto pesado pela Libertadores. O Botafogo é o líder, o São Paulo é o líder do Brasileiro, né? O São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil e um dos grandes vencedores da história da Libertadores. O Botafogo sequer chegou a uma semifinal na história da Libertadores, mas é nesse confronto aí entre futebol da atualidade e tradição, né? Não sei o quanto que a tradição entra em campo, Danilo. Você enxerga o Botafogo favorito para essa partida contra o São Paulo? Depois do que aconteceu ontem, dá até medo de falar, né? Mas o Botafogo sim é favorito pelo time que tem, pelo investimento que fez, pelo que joga, né? Não é só na teoria. Para mim, o Botafogo é favorito contra o São Paulo. E outro, o Botafogo é o time que não sente tanto também quando joga fora de casa, tem conquistado resultados fora de casa também importantes. Então, eu vejo o Botafogo como o favorito, sim. É um jogo dificílimo para o São Paulo. O São Paulo, inclusive, vai mudar a sua escalação. E nessa onda de reserva jogarem melhor, né? A gente viu um São Paulo reserva jogar bem contra o Cruzeiro também, né? Então, realmente, é um jogo que, para mim, o Botafogo vem com favoritismo. E se o São Paulo sair de lá conseguindo segurar o empate, para mim, é um grande resultado. Eu acho que a tradição do São Paulo de ser tricampeão da Libertadores, de ser o time que tantas vezes jogou e tal, como, né, a gente acompanhou lá em 2000, no começo dos anos 2000 ali, que o São Paulo piscava e estava na semifinal de uma Libertadores. Eu acho que isso hoje não entra em campo. Então, para mim, o Botafogo é sim favorito. E outra, né, montou um time para ser favorito na Libertadores e para ser favorito também no Brasileirão. Não é à toa que está lutando e que está na cabeça das duas competições. Eu acho que eu vejo hoje, se o São Paulo arrancar um empate, para mim é um motivo de comemoração. Casão, depois do jogo que o São Paulo reserva fez contra